Vamos iniciar então com a prece. Quem é que se propõe a fazer a prece para nós? Aqui na frente, por favor. Não pode vir. Boa noite, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, recebendo essa luz, essa ajuda para nós. Que Deus e Jesus possa guiar nossos caminhos, iluminar, nos dar força para continuarmos a batalha de cada um. Que essa oração possa ser distribuída como um perfume de umas rosas para quem quer que precise, aos hospitais, às penitenciárias, aos nossos irmãos, nas ruas, onde houver a dor e o sofrimento, às nossas vítimas e algozes de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Essa oração com a permissão da espiritualidade. Então, vamos dar continuidade sobre os depoimentos que nós começamos semana passada, sobre a disciplina mediúnica. Então, vocês querem que eu leia novamente aqui a parte do André Luiz, ou não há necessidade? É muito longa, mano. Ela é bem longa, a gente está um pouco atrasado. Bastante. Então, mas podemos continuar então com os depoimentos. Para quem não falou na semana passada, pode se colocar à disposição para falar agora. Por exemplo, o meu amigo aqui não. Vai me tirar. Já que você está tão sério hoje, então vamos lá. Falou o quê? Onde Falou o quê, Zé? como tudo começou, né? Como tudo começou. O que acontece contigo, o que não acontece? Conta para o pessoal. Isso aí vai ajudar bastante. Não estou preparado ainda para isso. Vamos lá. É mesmo? Então eu vou ler aqui um pedacinho para ver se você pega algo aí para depois nós. Tá. Mediunidade disciplinar. Imaginemos que certa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente quanto possível todos os problemas do destino do ser. Admitida ao ciclo de atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. De certo que no serviço de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto, morando no centro das próprias emanações e reconhecendo a influenciação do plano espiritual com que, muitas vezes, já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio propõe que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Ilhado no fluxo da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro perguntando, imponderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é o espírito responsável,
com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Agora fica mais fácil. Porque muitas das vezes o que acontece conosco? Nós não ficamos nos perguntando, mas será que adianta estar aqui dentro? Eu não vejo nada, não sinto nada, não estou... Pode explicar para nós o que é uma mediunidade de prova? Não, mas nós estamos na parte de disciplina, Tá. entende? Deixa nós chegar lá, nós vamos chegar lá. Tá bom. Tá? Senão daí a gente se desvirtua e não chegamos no consenso qual nós queremos. Uhum. Então, daí o que acontece é justamente isso. A gente vem, escuta, muitas das vezes não se manifesta, não diz nada, e também não faz nenhuma pergunta a respeito daquilo que está pululando na sua ideia. E daí volta embora com muitas das vezes a casa aberta, então acaba recebendo outras influenciações, as quais lhe tiram de vez daí de dentro da situação a qual ela deveria estar, desestimulando-a a continuar o trabalho ao qual ela poderia fazer. Então isso é uma coisa bem séria. A gente tem que ter esse cuidado. Não somente esse cuidado, como o outro também. No caso que diz respeito a você fazer o teu desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que você expandir dentro de você o amor. Antes de qualquer coisa que você pense, tem que ser primeiramente isso. Por que tem que ser isso? Tem que ser isso justamente porque você vai receber muita informação, você vai receber um monte de aprendizado ao qual você precisa incorporar em você esse aprendizado e saber utilizar depois. Aí, passando aí pelo filtro amoroso. Caso contrário, você não vai conseguir fazer um bom desenvolvimento. Então, para que André Luiz fala nesse sentido? É justamente porque nós precisamos daí aprender a nos disciplinar. A nós ter aí a força, a atitude, a boa vontade, no caso, de, mesmo com os altos e baixos que acontecem com qualquer um de nós, a gente bater o pé e continuar. O que vocês acham disso? Tá aberto? Para quem quiser já se manifestar, senão eu vou começar a chamar de um por um. Pode falar, Lívia. Então, na semana passada, eu acho que foi bem importante os depoimentos do pessoal. Para quem não estava aqui, só para entender, né? Cada um se sentiu à vontade em contar a sua história, de como que chegou no espiritismo, ou se não estava no espiritismo, trabalhava de outra forma, né, com a mediunidade. E eu vejo que foi bem enriquecedor, assim, a experiência de cada um. A gente conseguiu ver que não é só a gente que passa por isso, né? Acho que muitos aqui, eu acredito que até a maioria, passou por esse momento da falta da disciplina, né? Que às vezes está anos na casa, vai e volta, e não tem aquela dedicação que tem que ter, né? Aquela disciplina. Esse puxãozinho de orelha foi bem válido, pelo menos para mim, né? Serviu para mim. E eu estou no espiritismo desde 6 anos, né? E eu digo que foi a maior herança que meus pais deixaram para mim, assim, né? Esse caminho. Eles sempre deixaram isso, o livre-arbítrio mesmo, para a gente escolher se a gente queria seguir o catolicismo com os meus avós ou o espiritismo com eles, né? Mas eu sempre tive isso muito forte dentro do meu coração, assim, né? Seguia o espiritismo. E na pandemia agora eu acabei me afastando, que os centros todos estavam fechados no presencial. E o centro que eu frequentava, ele não reabriu, né, depois. Ele ficou só no online. E aí a minha prima Edilene estava aqui e me convidou para voltar para o grupo de estudos. Eu não estava sabendo que o seu César já tinha voltado aqui o presencial, né? Então, estou muito feliz.
fez agora 2 anos que eu estou no grupo de estudo. E semana passada eu comecei na parte ali de cima, no mediúnico para iniciantes ali, né? Que foi bem bom também. Fiquei muito, saí daqui muito feliz, com o coração bem cheio de gratidão, assim. Bom. É isso, é esse o espírito da coisa, entende? Porque nós aqui, é assim, todos nós aqui somos aprendizes. Todos nós aprendemos um pouco um com o outro. Lógico que a gente tem que se dedicar, a gente tem que correr atrás para chegar a um consenso, a alguma coisa, justamente porque essa escolha eu que estou fazendo. Então eu tenho que tomar a consciência de que se é eu que estou fazendo, é eu que tenho que correr atrás. E nem muitas das vezes a gente já conseguiu falar com pessoas que sempre falavam assim, porque eu vou lá por causa da casa, não sei o que, não, você não vem por causa da casa, você vem aqui por causa de você, principalmente quem é médium. Vai começar aquelas energias mexer com a pessoa lá dentro dela, lá, uma hora ou outra ela vai ter que correr atrás. Então isso é realmente muito importante. Mais alguém aí? Vamos lá? Biba? Quer falar por quê? Isso. Não é fácil, né? Mas a gente não pode esmorecer, assim, que acontecem situações, né, que às vezes mudam o nosso caminho, mas a gente tem que continuar, porque a mediunidade ela está ali, né? Então, mesmo com alguns problemas de saúde, né, tu não pode desistir, né? Até porque são provas, né? Provas e expiações que a gente tem que passar. Eu vim agora do Rio Grande do Sul, né? Eu recebi uma notícia, assim, que eu já fiz muitas cirurgias de coluna, né? 9, e vi mais uma para fazer, que apareceu uma situação na medula, mas a gente não pode perder a fé, né? Não pode desistir, tem que continuar. Às vezes a gente fica triste, porque também nós somos seres humanos, né? A gente passa por situações, mas se a gente olha para o lado, tem muitas pessoas piores, né? Se a gente for avaliar, vou ter que viajar de novo. E eu queria muito estar aqui, para estar aqui sexta-feira, para continuar, mas vou ter que viajar de novo. Sim, né? Já fazer mais exames. Mas eu não desisto. Não, sabe? Eu sou bem, estava até comentando aqui. Sou perseverante, eu acordo de manhã mesmo, né? A gente não pode desistir, porque se a gente está aqui, né? Se eu cheguei até aqui, né? Então, e até porque tem as situações que fazem para a gente também desistir, né? A gente não pode desistir, a gente tem que ter fé, tem que acreditar e tem que lutar. Osmir? Conta para nós um pouco de alguma coisa aí. Esse chamamento mediúnico, todos nós temos. Geralmente dado ainda no quadro que a Maria se encontra, essa inflexão na vida da gente ocorre pelo que a gente chama de dor. Um pouquinho mais alto, gente. Seja moral ou não. Geralmente é. E quando a gente fala que todos nós, a doutrina preconiza isso, todos nós temos mediunidade, e eu acredito nisso, de fato temos. Ela tem suas variações, suas nuances, de acordo com a tua caminhada. Se a gente olhar para a literatura de um modo geral, a gente vai ver assim que
vamos falar, grandes expoentes, realizadores de prodígios, a gente, ia ser esse cara aí, ou essa mulher aí, poxa, que bacana, essa olha qualquer nome. Por que essas revelações, essas coisas não acontecem para a gente? Vamos ver o que tem no outro lado da cortina dessas figuras. O quanto que caminharam, o quanto que empreenderam para chegar nesse momento, o quanto que sofreram, o quanto que prevaricaram. Então a gente vê assim, quase que uma coroação. Não é. É compromisso. Com certeza que não. É compromisso. Então, a mediunidade, quando a gente toma bem pé, bem consciência dela, acho que o sorriso que vem na gente é o sorriso assim, poxa, obrigado pela oportunidade. Mas não assim, poxa, obrigado, eu fui escolhido. Sim. Ou seja, muita responsabilidade. E nessas figuras que eu citei, você vê que nos passados dela, tormentos, desvaneios, achaques à população, a pessoas, e estão num resgate tremendo. Mas a coisa não vem para ti assim, ó, vou te deixar com esse dom aflorado para ver se tu te melhora. Não acontece isso. O salário é proporcional ao empenho. Isso que eu tenho para comentar. Beleza, obrigado. Pode falar, Lívia. Eu já dei meu depoimento, mas eu preciso, baseado no tema, eu preciso fazer uma pergunta referente a quando acontece essa quebra de disciplina. Nem vou citar um exemplo da colega também, que eu tive que me ausentar por um tempo bastante extenso, né, no meu julgamento. Quando acontece essa quebra de disciplina, como a espiritualidade enxerga isso? Isso aí tem diversos fatores, porque tem que ver o que você encara como quebra de disciplina. Entende? Porque não é bem assim quebra de disciplina. Aí tem as atenuantes, como tem também as agravantes. Entende? Tipo, você faltou por quê? Por que você não veio? O que você tinha que fazer? Então, precisa se colocar tudo isso aí na balança. E como a matemática divina é bem diferente do que a que nós trabalhamos, que nós procedemos, que nós fazemos, então tem diversos fatores que são colocados aí que a gente muitas das vezes nem sabe, entende, para poder fazer esse contrabalanço. Mas é assim, ó, a princípio, se você vira as costas e abandona por abandonar, é uma coisa. Agora, se você não participa e não vem porque você tem um outro compromisso que te chama no momento, aí então é olhado de uma outra forma. E daí não é propriamente uma quebra de disciplina dessa forma. Porque nós estamos falando que em quebra de disciplina é quando o sujeito é disciplinado porque ele começa uma coisa e nunca termina, ou começa 10 coisas e não termina nenhuma. É dessa forma, entende? Até o Espírito Hamed fala sobre isso. Ele diz assim, que tem que ter um olhar muito acurado sobre as pessoas que sempre começam algo e deixam pela metade. Porque essas pessoas são as mais necessitadas e são realmente as que precisam tomar um rumo, uma atitude, aliás, para poder dar continuidade àquilo que a espiritualidade espera e que já preparou para eles. Tá? Mais alguém aí? Eu acho sobre essa questão da disciplina e a frequência de que a gente... Só fala um pouquinho mais alto também, tá? Todo mundo possa... A gente tem que se ponderar porque até existem algumas ocasiões que às vezes tem que faltar por algum compromisso, claro que isso é alguma coisa relevante, ou sair
que não tem a quem recorrer, você deixar de fazer a caridade no teu próprio lar, primeiro. Como você pode vir aqui fazer caridade se você não pode? Pelo menos eu penso assim, não. Reflexão assim, que eu fico comigo mesmo. Como você pode querer fazer a caridade aqui, porque no final das contas a gente vem aqui fazer a caridade de uma outra maneira, através da nossa mediunidade, mas ainda assim é caridade. Sendo que você não consegue praticar ela com você mesmo ou no teu próprio lar. Como a gente já falou N vezes, a gente tem que aprender a aceitar e perdoar nós mesmos. Talvez não seja essa também uma maneira de você encontrar a tranquilidade, você humilha você pelo compromisso que talvez seja mais importante que você faltou com esse aqui. Eu acredito que, como tu falou, provavelmente isso vai ser levado em conta, né? Sim, é dessa forma mesmo, porque a gente não pode ser, você não pode ser 880, entende? Existe várias coisas que precisam ser contabilizadas nessas situações. Então, no caso, como eu te falei, da providência divina, isso aí tudo é muito bem colocado, para que não haja, no caso, injustiça de lado nenhum, de forma alguma. Porque quem comete essas injustiças realmente somos nós. Entende? Como o teu pai falou ali, sobre o olhar em si da espiritualidade para nós médios, que ainda somos muito infantis, vamos falar dessa forma assim, por isso que nós somos indisciplinados ainda, eles têm um olhar muito generoso para conosco nesse sentido. Então, só que a gente tem que fazer a parte da gente, a gente tem que tomar ciência de que, não, mas eles são generosos, então não tem problema, não é por aí. Você tem que tomar uma decisão daquilo que você quer. E não é dessa forma, porque muita gente pensa assim também. Mas eu estava indo lá, e daí eu não fui mais, porque começou a acontecer um monte de coisa para mim. Eu fui lá para melhorar e só acabei piorando. E daí quando saí, daí que a coisa pegou mesmo. Tipo assim, a pessoa tem que voltar para cá. Não leve dessa forma, não pegue esse gancho dessa maneira. Entende? As coisas estão acontecendo contigo porque tem que acontecer. Não que porque você está vindo aqui, você não está vindo aqui para fazer em regime de troca. Porque quando eu penso dessa maneira, porque eu tô tentando fazer uma troca. Eu vou... regime de troca, fazer uma barganha. Fazer o quê? Eu vou para poder arrumar meu lado lá. Não é por aí. Mas na Boa Nova lá, da história lá de Joana de Cusa, né, que ela procura Jesus e vai contar para ele que o Cusa, que era o marido, não queria que ela tivesse seguido o mestre, né? Não lembro muito bem da história, mas mais ou menos isso. E daí ela vai, conta para ele, reclama para Jesus que ela gostaria de estar seguindo, mas Cusa, tal. E o que Jesus diz para ela? Vai, minha filha, volta para o teu marido, vai viver, fazer os teus afazeres na tua casa, cuidar do teu filho, que nesse momento o teu apostolado maior é dentro da tua casa. Daí Cusa perde lá o mandato dele, que ele era a mão direita do rei, e moral da história, ela acaba sendo lavadeira, cria o filho sozinha, porque depois ele morre, né, essa história. Então, o que Jesus disse para ela? Vai cuidar primeiro da tua casa e da tua família. Então é mais ou menos isso, né? Chico Xavier diz também para uma mãe que chega toda desesperada, que não podia mais frequentar a casa espírita por causa dos filhos. E o que ele diz? Minha filha, tua maior mediunidade hoje é ser mãe, é cuidar da tua família. Então, uma coisa que o Felipe falou, que às vezes a gente deixa lá em casa quebrando pau e vem aqui, mas daí vem resolver o quê? Primeiro nós temos que tentar resolver dentro da nossa casa, né? Para depois a gente... Essa é a verdade. Né? Mesmo. É botar em prática, na verdade, isso que a gente está aprendendo e estudando aqui. É botar em prática lá, né? Dessa maneira.
Quem é mais que quer falar alguma coisa aí? Vai lá. Eu só queria colocar algo que, como disciplina, eu sou bem chata com isso, comigo eu me cobro bastante. E já há alguns anos que eu coloquei como prioridade o meu estudo aqui no centro. E a área que eu trabalho é uma área bem complicada em relação a isso. Então eu lembro quando o senhor César me falou que tua mediunidade vai aflorar, daqui a pouco tu vais começar a ver as coisas melhores, né, mais claras. Eu disse, nossa, você ir correndo do hospital, né? Trabalhando numa UTI, vendo as pessoas desencarnando o tempo todo, sofrimento ao extremo. E hoje eu vejo isso como uma coisa normal, eu lembro dele, às vezes eu dou risada sozinha, né? Então eu aprendi a ter essa questão de, acredito que seja disciplina, de ver situações, de vivenciar, mas colocar para mim que eu preciso ter vida normal. Ou eu vou procurar um psiquiatra e vou me entupir de remédio, né? Como eu sei que eu teria que fazer, mas eu optei por não, eu vou estar aqui, vou ter que aprender a ter disciplina, ter vida normal. Eu mando no meu corpo, como eu digo, até eu escutei uma vez, acho que foi o Sandro que falou, e deu falar para mim, o corpo é meu, as consequências do que eu faço são minhas, eu estou à disposição, tentando o máximo de amor que eu puder dar, para que eu possa ter contato com a espiritualidade, me desdobrar, fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu sabendo que as consequências são minhas. Então, eu preciso controlar o meu corpo, eu preciso aprender. Seja no meu trabalho, seja em casa, aqui, mas eu preciso estar aqui. Preciso ter vida normal lá fora, mas estudando aqui, conduzindo a mediunidade, escutando isso tudo para não fugir da linha, né? Está sempre sendo conduzido, porque para sair é muito fácil, né? Com certeza. Para estar aqui não é fácil. Com certeza, para a gente cair fora. A tentação é bem grande. Olha a Bárbara aqui. Dete, pode falar, Dete, por favor. Então, a minha história aqui no centro também é bem comprida, mas eu comecei lá no Passa 20, lá quando era aquela sala lá, antigamente, e eu trabalhava no mercado e daí comecei, devido aos problemas de casa e do trabalho, eu comecei a cair em depressão, fiquei bem debilitada. E um dia a Milene, quando me conhece aqui, a Milene foi lá no mercado e começou a me incentivar para mim no centro. Aí, sempre que ela me convidava, eu dizia que ia, mas eu sempre tinha uma coisa que não deixava eu ir. E eu, cada vez que ela ia lá, ela se não aguentava me ver naquele estado que eu tinha aqui no centro. Aí, quando foi um dia, eles faziam nas casas, né, assim, tal de reunião, uma vez por semana em cada casa. Aí eu fui, de tanto que ela insistiu, eu fui. Eu fui, cheguei lá, eu gostei, assim, me senti bem. E quando eu cheguei em casa cantando. Daí a minha mãe, tu estás cantando? Eu gostei tanto dos cantos lá que ficou na minha cabeça. Aí nisso ela me aconselhou também a procurar o seu César, eu procurei o seu César várias vezes, ele me aconselhou a ir para o centro, a ler bastante livro, e daí eu comecei a frequentar o centro, daí lá no Passadinte. Aí ele disse que era para mim entrar nos estudos, eu entrei nos estudos, comecei a fazer os estudos, aí no começo foi bem difícil porque na segunda parte ali eu comecei a ficar com medo, até eu ficar um tempo assim, me acostumando, mas assim, claro que às vezes eu falto uma vez ou outra, mas eu nunca deixei assim direto vir ao centro. E eu sei que daí eu fui continuando a frequentar o centro, depois aqui, quando vim para cá, e comecei a melhorar, e comecei a ler livro, porque a minha depressão, eu não comia, eu não dormia, e eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu ficava caminhando na rua até 10 horas, o horário que eu comecei a trabalhar. Aí eu entrava no serviço, calada e saía muda, não falava nada, não falava dormir, não falava nada. E chegava em casa, era para almoçar, e eu tomava uma xícara de chá, eu não almoçava. Aí eu passava o dia inteiro com uma bolacha salgada, não conseguia comer nada. Fiquei com 45 quilos. Mas aí continuei indo no centro, a ler livro, indo, fui melhorando, o seu César me aconselhando, fui indo. E até hoje eu estou aqui, e eu acho que aqui é o meu lugar, onde eu me sinto bem,
E hoje eu sou outra pessoa, assim, eu melhorei bastante, a minha vida mudou. E é isso, só tenho que agradecer mesmo. Muitas das vezes você tem que agradecer a você mesmo. É. Porque depende tudo de você, nesse sentido. A gente está aqui, claro, nós quando se reunimos tudo junto numa assembleia, isso aí é uma união de forças que ajuda um ao outro. A gente vendo as pessoas, a gente conversa, a gente fala, coisa e tal. Mas vai depender sempre, depende sempre de mim, daquilo que eu quero realmente para O mim. senhor serve me falar. Então, isso é muito importante. Mais alguém aí? Vamos lá. A Bárbara aqui vai falar. Ô, Bárbara, vamos A lá. Bárbara levantou a mão. Ela vai. Você também, tio Nazaré? Então, Você também? Fala um pouquinho com Deus. a questão da mediunidade, para mim, estava conversando antes com a dona Angélica, São Paulo, né? Para mim sempre foi bem complexo, né? Eu sempre tive pavor da mediunidade, embora crescesse e convivesse num ambiente em que a mediunidade era ostensiva. E meu menino, que conversando com o meu pai de madrugada, ele não conheceu o avô, então ele disse: é o teu pai que está aqui, né? E por causa disso eu procurei o centro espírita. E para buscar ajuda para ele, porque eu disse: meu Deus, eu estou com um médium dentro de casa e o que eu faço agora? Eu nunca tinha, não entendia nada de espiritismo, nunca tinha entrado no centro espírita. E no primeiro dia que eu entrei no centro espírita, eu escutei uma palestra que eu nunca vou esquecer na vida, porque ela foi inteira preparada para aquela ocasião, né, de uma mulher que teve 5 espíritos como filhos e que foram resgatados das regiões umbralinas, né? Ela não precisava mais nem retornar, reencarnar, mas ela disse: não, eu quero, e ela escolheu aqueles 5 espíritos que não tinham condições, mas ela decidiu dar uma chance a eles. Eu voltei para casa e a mediunidade, para mim, o sentido da mediunidade é que a partir do momento que eu entendo que meus filhos são espíritos encarnados, não são meus irmãos, não são minha propriedade, não me pertencem, mas são uma responsabilidade. O meu intercâmbio mediúnico começa ali, com esses espíritos encarnados, né? Então, quando eu passo a ter uma disciplina de vir ao estudo ou de vir assistir a palestra e de ler em casa e estudar em casa, porque não basta só aqui, né? Mas quando eu passo a fazer isso, por quê? Por causa do meu compromisso mediúnico, não somente com os desencarnados, mas primeiramente com a minha família, com aqueles espíritos que eu me comprometi, que estão encarnados. Então, a necessidade da mediunidade e do estudo, para mim, é essa, né? É eu saber tratar com aqueles com quem eu me comprometi, que estão lá dentro da minha casa. Eles são a prioridade no mundo. Porque foi com eles que eu me comprometi. Eles são as agulhas, né? Exato, foi com eles que eu me comprometi, né? E a partir de então, eu levei ele no centro espírita e na ocasião o centro disse que tinha algo de errado, porque criança não tem obsessor. Criança não é obsediada, e eu, tudo bem, né? Aí eu falei que gostava de ler a Bíblia, não, aqui ninguém lê Bíblia. Não, tudo bem, né? Mesmo assim, continuei levando ele para evangelização, tudo mais, as coisas foram se acalmando, depois vim morar para cá, né? De Curitiba para cá, e voltei, no caso, para cá, né? E esse menino continuou assim, e hoje aconteceu um fato interessante que a dona Angélica ontem perguntou para mim, e ele não teve mais manifestações. Eu disse: não, nunca mais. E hoje ele veio me chamar e disse: mãe, passou alguém aqui. Ele levantou a nossa mãe, acabou de passar, mas a porta é fechada, mãe, eu vi. E eu disse: então tá bom, meu filho, então isso é normal, é um irmão, faz uma prece por ele. Normal? Eu falei: claro que é. Vamos fazer uma prece. Está entendendo o que é o chamado? É o chamado. O chamado é assim mesmo, isso é para todos nós. Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Agora eu acho que consigo, porque é a primeira vez que eu fui falar, né? Eu também já sou espírita, desde pequena, por causa da mãe dela.
ela levava a gente na evangelização. E eu gostava muito, assim, do que eu frequentava, assim, né? Mas só que fui me distanciando. Sempre livros da minha tia, minhas tias têm coleções, né? Então eu li muito, eu gostava muito. E há 2 anos atrás, a minha mãe desencarnou e a minha tia, essa aqui, me chamou para vir aqui no centro, frequentar. E eu sempre tive dentro de mim essa necessidade, de buscar, de saber, de entender, de estudar. Só que a gente sempre vai deixando para depois. E aí eu entendi que esse realmente era o meu momento, né? E desde então eu comecei a frequentar. 8h27. Comecei a frequentar. Bati no botão. Já se eu tava ouvindo aqui. A verdade vai embora. A resposta estava vindo, A verdade vai embora. É igual Direto de Brasília. É igual ontem a palestra do nosso irmão aqui, que foi uma palestra brilhante, que deu para nós aqui, perguntando se alguém tinha medo da morte. Ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Daí eu disse assim, não, já que ninguém falou nada, porque todo mundo então já está consciente disso. Mas deixando a brincadeira de lado, é bem assim mesmo. Entende? Então eu comecei a frequentar e estou aqui, estou, né, me propondo aprender mais e aí a gente começa a resgatar coisas, né? Então hoje eu vejo coisas que aconteciam comigo lá que já estava me chamando e eu não dava bola, então hoje eu vejo que realmente... O importante de um estudo é justamente isso, é você começar a perceber do que acontece ao teu redor. Porque nós, hoje em dia, eu digo nós porque é todo mundo, a maioria das pessoas não se apercebe do que acontece com elas, no lado delas, junto com elas. Entende isso? E é isso que está causando todo esse rebuliço, tudo que acontece por aí. Então, é muito importante isso. O estudo sempre é bom. É bom porque te arremete a busca de conhecimento, a correr atrás de alguma coisa, te desperta para outras que você não imaginava que tinha. É tudo assim. Mas alguém aí pode falar. Tu mesmo. Irmão Nazareno, há 25 anos atrás, eu morava lá no Pernambuco, num sítio. E eu sonhei com a ponte Elza Luque. Nunca tinha ouvido falar em Santa Catarina, nada desses lugares longe. E daí eu me acordei no dia seguinte e eu falei com o meu ex-marido, eu disse assim, eu sonhei com a ponte e com o mercado, que é a ponte e o mercado público daqui de Santa Catarina. E eu disse, um dia eu vou morar naquele lugar. Aí ele disse, estás ficando louca? Como é que pode isso? Isso há 25 anos atrás. Passou. E eu fiquei de igreja evangélica em igreja evangélica. Todas que eu ia, eu não me encontrava. Parecia que era um peixinho fora d'água. E daí vinha para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, aí passei bastante perrengue lá de São Paulo. Chegando ali em São Paulo, aí eu fui procurar serviço. Deixei as crianças em casa e fui procurar serviço. Achei uma moça que ela conhecia Santa Catarina. Mas eu nem sabia. Santa Catarina, para mim, eu só vi uma única vez uma foto, um catálogo que ela mostrou para mim. E daí ela assim, olha, eu estou me mudando para Santa Catarina e eu preciso de costureira. Eu disse, vou falar com meu marido, que ele também é costureiro, o ex-marido no caso, né? Ele também é costureiro, então se você quiser, nós vamos juntos. Cheguei em casa e tá louca, vai para um lugar que tu nunca conhecesse, que não sei o que. Eu digo, querido, pior do que tá a nossa vida, se ficar pior do que isso, fechou. E assim mesmo viemos com os olhos fechados para Santa Catarina. Só que antes de nós vir, nós eu sonhei que tinha do ladinho da casa onde nós morávamos, tinha uma janela assim que dava acesso para a rua.
E nessa janela não passava ninguém. E de repente nós dormindo ali, eu me acordei com um homem todo de branco naquela janela, era 3 horas da manhã. 3 dias antes de eu tomar a decisão que a mulher tinha me pedido para vir para Santa Catarina. Aí aquele homem todo de branco naquela janela, eu me levantei imediatamente. Corre que tem gente dentro de casa, porque homem dentro de casa. E fomos procurar. E nada de homem dentro de casa. E quem disse que eu dormi mais? Quando foi no dia seguinte, eu disse assim, olha, se tu quer ficar aqui, na vida que tu tá, que nós estamos, tu fica, porque eu vou pegar meus 3 filhos e vou embora para esse lugar que a mulher está me chamando. Porque pior do que está, não vai ficar. Passou-se. Nisso a mulher me traz. Irmão Nazareno, quando eu chego, aí tá, o homem pegou, o cara que trouxe a gente, trouxe no carrinho pequeno. Quando subiu a ponte da Zaluca, eu digo, meu Deus, eu botei as 2 mãos na cabeça, o ex-marido do lado, os filhos e o motorista que era o dono, né? Botei a mão na cabeça, eu digo, meu Deus, olha aqui, ó, a ponte do meu sonho. O meu sonho? Meu sonho. Uhum. Aí eu disse, olha ali, ó, o mercado que eu sonhei. Eu não sei se é mercado, se é igreja, porque aqui na minha cabeça, para mim, era uma igreja. Daí eu disse, subi na ponte, tá? No primeiro dia que eu disse, esse aqui é o lugarzinho que eu escolhi para morrer, tá? Tu tá louca? Se chegasse no lugar, tu já tá querendo morrer. Eu digo, não, é o meu coração que tá dizendo. Passou-se. Irmã Nazareno, eu andei em todas as igrejas evangélicas que você pode imaginar aqui em Santa Catarina. Não me achei. Em todas as igrejas eu via espírito, em todas as igrejas a minha mediunidade abria mais e eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Conversava com o dirigente da casa, tu tá ficando doida, irmã? Tu não pode dizer isso de jeito nenhum. Eu vou explodir aqui dentro. Passou. Aí um dia eu adoeci das pernas. E daí eu disse assim, quer saber, não vou para a igreja nenhuma mais. Eu desisto, não quero mais nem saber de igreja. Nisso, adoeci das 2 pernas de repente, e não é de repente, né? E o doutor Boris disse para mim, olha, tu só tem 3 meses para ficar numa cadeira de roda e não tem mais socorro para 2 pernas. E foi? Subi aquele morro da minha casa, parecia cair milagre. Eu cheguei em casa, avisei para o pessoal, avisei para as crianças pequenininhas. Aí nisso as crianças assim, ô mamãe, tu vai ficar de cadeira de roda? Eu digo, vou e tu vai ter que empurrar minha cadeira. Com 4, 5 anos, 7 anos por aí. Nisso, o meu ex-marido achou uma moça chamada Rosalba. O ex-marido, tá? Ela foi lá vender calcinha. Nisso, quando ela chega lá, aí ela disse pra ele, do centro espírita, tal, assim, que era o centro do seu César lá pequenininho. Ele foi numa terça-feira. Quando ele chegou em casa, ele chegou me contando que era isso. Eu digo, não quero saber de centro espírita, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, porque não tem mais socorro aqui. E assim, irmão Nazareno, eu só sei que ele chegou, aí ele foi na terça e na sexta. Quando foi na sexta, eu fiquei curiosa, porque ele falou em voz alta para a menina lá dentro, para a minha pequena, para a minha mais velha. Oh, mas tem um senhorzinho assim, chamado de Seu César. Pense num velhinho bacana. Conversou bastante comigo. E eu assim, detrás da porta já, né? Seu César. Tá. Quando foi na outra terça-feira, aí o pai dele veio em mim e fez com que eu mandasse minha filha escrever uma carta para o meu ex-marido. O pai dele que morreu odiando todo mundo da família, inclusive ele. Ele se arrepiou todinho e ligou para as almas. Pelo amor de Deus, a mulher está manifestando. Aí daí a Salva disse, olha, então tu faz assim, tu leva ela lá no centro e conversa com o seu César. E quem disse que eu queria ir, menino? Mas para ele me tirar de dentro de casa, deu um banho. Eu digo, eu vou, mas só vou hoje, não quero nem saber. Até hoje. Menino, quando eu cheguei naquele batentinho, sem poder subir com as minhas 2 pernas, quem me subiu a primeira vez naquele pequeno batente, se eu não me engano, foi você e o irmão Mauro, da irmã Angélica. Um pegou numa asa, outro no outro, e me subiram lá dentro. Quando eu cheguei na porta, quem veio assim, correndo, me abraçar? A tia Lili, a tia Maria e a tia Fátima. A irmã Fátima. Quando eu botei o pé assim, eu disse, esse é meu lugar.
pareceu assim uma coisa mágica, sabe? Sabe quando você está procurando muito algo e aquele lugar ele preencheu na hora que você entrou ali? Foi o que aconteceu comigo. Aí nisso, eu fui na terça. Quando terminou, conversei com o seu César, o suposto marido conversou junto também. E daí ele assim, não, porque foi automático. Ele só foi me levar. E até hoje nunca mais botou pé. Entendeu? Aí nós passou somente 3 meses. Depois disso, ele já foi embora para o Pernambuco e levou as criançadas tudo naquela época. Então, quando eu conversei com o seu César disse assim, tu pode vir amanhã, Leda, que era na quarta? Eu disse, posso. Tu fica só as 2 primeiras partes. Quando terminou as 2 primeiras partes, de onde ele estava, que eu estava nos fundinhos assim, ele disse, mas Leda, tu pode ficar a última parte? Eu falei, posso, não tem compromisso, não posso. Passou, fiquei na última parte. Quando foi terminou ele para mim assim, Malea, que jeitinho dele, né? Tu pode vir na sexta-feira? Quando foi na sexta-feira, eu estava lá, no mesmo horário. Eu chego lá, estava a Maria, a Lili, a Fátima e outras pessoas, dando passo ali e eu sentada assim, de cabeça baixa. Aí a Fátima, ô seu César, quando a pessoa entra numa casa não é para trabalhar? Aí seu César de lá gritou, por que, Maria? Vem cá, dona Leandra. Oi, eu fiz assim, oi. O que eu vou fazer, gente? Eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Não, vem cá que eu te ensino. Pronto. Estou aqui até hoje. Nunca mais para. Alguém mais quer falar? Eu mesmo, senão não dá tempo. Ela diz assim, me veio à mente aqui, quando Jesus, na verdade, Pedro recebeu o chamamento e resolveu seguir Jesus, e que foi apelidado por ele de Pedro, diante do significado da sua palavra, que significava pedra, rocha, né? E ele disse que ele edificaria a sua igreja, ele edificaria a sua comunidade. E foi preciso alguém como Pedro para isso. Mas, segundo os relatos, Pedro era o apóstolo mais humano. O mais humano. O mais cheio de instintos, o mais cheio de, sabe? O que apresentava as características que nós todos temos. A impaciência, muitas vezes a violência, né? Mas ele levou o legado de Jesus até o fim, mesmo tendo negado ele 3 vezes. Que seria da ordem franciscana se não fosse São Francisco de Assis e seu chamado e todos aqueles que o seguiram, que fundaram a ordem com muita disciplina, muita coragem, em uma época muito difícil, onde a lepra tomava conta de forma rápida, brutal. E eles estavam ali, lidando com os leprosos de igual para igual. A gente pensa que a casa de Deus, uma casa como essa, uma igreja, apesar de nós, com certeza não vai faltar gente batendo e não vai faltar o trabalhador. Ponto. Não vai faltar trabalhador. Pode ter certeza disso. Agora, a escolha de cada um é individual, o despertamento de cada um é individual, a responsabilidade de cada um é individual, a decisão de botar o pé na porta de cada um é individual. E uma pergunta bem sacana. Vocês acham que vocês vêm aqui fazer caridade? Desculpa, gente. Pode tirar isso da cabeça. Vocês vêm aqui para se curar. Caridade é outra coisa. Isso que a gente faz pelo outro é a consequência do tratamento que a gente está escolhendo, está sendo dada oportunidade, que a gente está fazendo com muito custo, batendo muito pé,
vendo muito lado negativo das coisas, e é assim, abdicando de muito pouco, porque a gente vai sempre botar uma desculpa, vai sempre achar uma bengala para não vir, porque isso aqui está em terceiro ou quarto ou quinto lugar na nossa vida. Vamos ser bem sinceros. Ah, mas não posso, né? Não posso botar isso em primeiro lugar na minha vida. Primeiro eu tenho que trabalhar. Claro, tu tem que trabalhar, tu tem que se sustentar. Depois tu tem a tua família, que também é teu carne. Digamos assim, né? Que a gente vê dessa forma também. Teu carne. Depois aí eu sei. Depois. Eu não tento, muitas das vezes, eu acho muitas alternativas e muitas desculpas para que o meu caminho, às vezes, não passe por uma necessidade de eu estar aqui. Às vezes eu manejo ele dessa forma. E às vezes eu me engano. O que mais vai acontecer é isso. Não se enganem, porque daqui para frente vocês vão ter certeza que as desculpas que vocês vão dar vai cair esse sininho bem na mente no ouvido de vocês. Você está se enganando. Você pode fazer diferente. E vai cair. Vai cair essa ficha. Esse sininho vai gritar bem na hora que você estiver dando uma desculpa. Pode ter certeza disso. Dessa forma mesmo. E quando não for um sininho, que toque, vai se manifestar, vai se descortinar na tua frente, um rosto desfigurado que tu se levanta com tudo, joga tudo e corre para o centro espírita. Foi isso que aconteceu comigo uma época lá atrás. A preguiça de vir a uma palestra sexta-feira que era frio, chovendo, não. Tapei a cabeça, vou dormir, porque eu trabalhava à noite. Quando eu fechei os olhos, eu vi aquele rosto desfigurado. Eu joguei as cobertas, botei a roupa, não tinha tomado um banho, corri para o centro espírita. Então, se não é o sininho, entendeu? Ajuda tem o céu te ajudará. Se a gente não se esforça, eles têm um jeitinho de te botar no caminho. Nunca mais eu fiquei em casa, embaixo da coberta, porque está chovendo, por causa disso, por causa daquilo. Outra coisa importante que a gente falou, e aí dá a entender que parece que eu tenho que vir porque eu tenho obrigação com a equipe espiritual. A equipe espiritual vai estar aqui trabalhando, eles vão trazer outros trabalhadores, o trabalho vai ser executado, a responsabilidade que eu tenho é comigo mesmo. Eu vou me cobrar, a minha consciência vai cobrar de mim isso, essa falta que eu tive, essa grande oportunidade que eu tive e deixei passar. Então, assim, a equipe espiritual está ali para ajudar e socorrer sempre que puder e for necessário. Agora, a parte principal é nossa. A oportunidade está sendo dada. E aí, o que eu vou fazer com ela? Há uns anos atrás aqui, como sempre houve, e sempre vai haver trocas de pessoas e coisa e tal, um dia a gente foi atrás de uma pessoa. Porque a pessoa tem que voltar, não sei o que, coisa e tal. Ali a gente aprendeu o que ela acabou de dizer. Porque é dessa forma mesmo. Quando a pessoa põe o pé dentro ali, que te pede ajuda, aqueles que estão aqui vão realmente acolher e vão dar ajuda. Agora, a pessoa tem que continuar. Não é eu que vou prender ela ou vou me tornar um guru dela. Porque guru não existe. Senão é aquela velha coisa. Eu vou estar arrebanhando gente e criando cada vez mais responsabilidade que eu não tenho condições de arcar. E daí eu acabo levando aonde? Na cabeça. Sempre. Então, é mais ou menos por aí. Mediunidade é uma coisa muito leve. Já foi dito aqui várias vezes. Todo mundo tem. Qual é a diferença? A diferença é eu assumir aquilo que eu programei.
ajudei a programar. Essa é a diferença. Daí sim, quando eu tomo consciência disso, daí eu não venho aqui para fazer caridade. Eu venho aqui justamente para poder me curar. Porque eu já tô nesse hospital há mais ou menos uns 25 anos, buscando a cura. Ainda estou longe, talvez, mas isso eu acho que é com todos nós. Nós temos que continuar. Daí essa responsabilidade, a qual recai sobre cada médium, não é por causa da casa, porque o presidente da casa, porque o secretário, ou o fulano de tal está cobrando. Não. Isso aí é teu mesmo. É você que tem que ter essa condição de saber que aqui você vem para fazer uma autocura. Muito obrigado a todos. Nosso horário já chegou ao fim. Vamos